Você faz a diferença? Eu faço. Eu faço. Eu faço. Eu faço. Eu faço. De 20 a 26 de agosto, a Assembleia promoveu a segunda semana de valorização da pessoa com deficiência. A abertura da programação contou com a presença do presidente do Parlamento Gaúcho. A solenidade foi realizada na Galeria dos Municípios e deu início a uma série de ações promovidas pelo Legislativo. Este é o segundo ano que o Legislativo do Rio Grande do Sul promove a Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência. A programação tem o objetivo de chamar a atenção da sociedade gaúcha para o respeito dos direitos de todos. O grande objetivo é trazer visibilidade para as pessoas com deficiência, uma vez que, embora a gente tenha uma legislação maravilhosa, todos os dias as pessoas com deficiência, pelo simples fato de ter uma deficiência, têm algum direito violado. Se tu é cadeirante, em algum momento tu não vai conseguir ir e vir porque tu esbarra na falta de acessibilidade arquitetônica. Se tu é surdo, às vezes tu não consegue nem um atendimento médico. Tu tem que levar um intérprete contigo. Tu não consegue nem cuidar da tua saúde. Se tu é cego, a mesma coisa. Então, tu fica privado de muita informação porque tu não enxerga. A solenidade contou com a presença do presidente da Assembleia, deputado Alexandre Postal. Acho que nós temos que dar a levantar essa discussão, para ter acesso, para ter direitos, para ter as garantias como qualquer cidadão. E é bonito a garra, a força de vontade que todos e todas têm de ser alegre, de ser feliz, mesmo com as dificuldades que tem do dia a dia. E a Assembleia, como uma casa que promove a legislação e tem também a função de fiscalizar o Executivo, ela tem mais que fazer sua parte nesse sentido. Várias pessoas com deficiência que participam de entidades e movimentos engajados com esta questão também marcaram presença. Entre elas, a cantora Bruna Araújo, que interpretou 3 músicas. Uma delas foi Pose, do grupo Engenheiros do Havaí. Dança no cemitério de automóveis, colher as flores que nascerem no asfalto. Às vezes, quando a pessoa tem uma deficiência, ela é percebida só como uma limitação. Não, nós somos um mundo de possibilidades, como qualquer outra pessoa. Às vezes uma situação complicada, como tu adquirir uma deficiência, pode ser uma coisa que te catapulte a conseguir coisas muito melhores. Vamos velejar no ar de lama. Se faltar um vento, a gente inventa. Uma ação de sensibilização foi promovida no Salão Júlio de Castilhos, antes da sessão plenária. Deputados e convidados viveram a experiência de caminhar vendados e de se mover em cadeiras de rodas. Os deputados tiveram a oportunidade de vivenciar as dificuldades enfrentadas no cotidiano pela pessoa portadora de deficiência. Antes da sessão plenária, eles participaram de atividades de sensibilização, com uso de vendas e cadeiras de rodas no Salão Júlio de Castilhos. A cada dia que passa, embora os acidentes são diários, o número de pessoas com algum tipo de deficiência ele aumenta. E aí sim nós temos que trabalhar com o gestor público, municipal, estadual e federal, para que se crie políticas e programas para isso. Essa sensibilização é para isso, né? Para cada um deles sentirem o que a gente passa no nosso dia a dia, né? Que não é brincadeira, né? A nossa cidade não está preparada, a nossa capital, porque tem muito buraco, tem muita pedra fora do lugar. O deputado Hernani Polo destacou a importância da sua vivência para a conscientização. Sem dúvida, eu tenho essa experiência familiar, tenho um sobrinho meu que é cadeirante, que mora lá no estado do Mato Grosso, e a gente conhece um pouco mais de perto, mas só quem vive no dia a dia sabe das dificuldades, né? E aí sim entra um papel extremamente importante dos poderes públicos, principalmente, em dar condições de acessibilidade, em dar condições para que o cadeirante, toda pessoa que tem uma deficiência, possa, né, desempenhar e, enfim, desenvolver todas as suas atividades. O estudante Wagner de Abreu falou sobre o problema enfrentado pelas pessoas com deficiência. O que acho que mais está difícil mesmo é o transporte público, né? O ônibus. Tanto é que eu venho me incomodando bastante, que eles não fazem manutenção, eles não promovem cursos para os funcionários das empresas de ônibus. Eles não cumprem os horários certos das tabelas que tem que cumprir. Ninguém melhor do que aquele que passa pela necessidade, pela dificuldade de transpor alguns obstáculos, como o cego, o surdo, né, pessoa com uma deficiência, o cadeirante, enfim. Então, a gente percebe que a sociedade não está preparada para isso, né? Não é as pessoas com deficiência que têm que se preparar, é o contrário, nós
a sociedade organizada, que nós temos que pensar que todos têm que ter direitos, né? Como o semáforo com o sinalizador, como as rampas que por si só não resolvem o problema, mas que auxiliam na questão da inclusão. Então é uma experiência que não é simples, né? A gente tem que tentar se colocar no lugar do outro para exatamente perceber o que precisamos mudar para que de fato a inclusão aconteça. As exposições do Parlamento Gaúcho também se integraram à Semana da Valorização da Pessoa com Deficiência. No espaço Novos Talentos, retratos criados a partir de uma técnica inovadora apresentaram um resultado surpreendente. Quem observa pela primeira vez os traços finos e delicados das mulheres cheias de emoção, não se dá conta de que foram pintados com rolo. A exposição Gêmeos colore o hall da Assembleia Legislativa com telas que são fruto da brincadeira e da aventura da artista plástica no universo da pintura. Escultora há mais de 20 anos, Tina inova e seus retratos já ganharam o mundo com exposições internacionais. Eu venho de 20 anos de escultura e resolvi trabalhar com coisas muito pesadas e difíceis, então agora estou experimentando uma parte mais leve, que é a pintura. Eu trabalhava muito com solda, com resina, com materiais muito pesados, então estou experimentando agora a pintura para descobrir uma outra forma de expressão. A figura feminina sempre me chamou bastante atenção e eu trabalhei muito com isso, com um modelo vivo. Mas a ida para a pintura é uma busca, uma experiência mesmo. Eu estou aprendendo e fazendo isso de maneira muito individual, assim, desenvolvendo uma técnica e estou no começo, estou brincando. Com a criatividade aguçada de artista plástica, a limitação da deficiência não é um obstáculo, mas uma maneira de encontrar novas formas de criar. A artista adaptou o tradicional pincel, criando maior distância de suas telas na hora de pintar. Com um cabo de vassoura e um rolo, diante da tela em branco, iniciou o percurso pelo desconhecido universo da pintura. Quem tem uma deficiência física sempre tem que descobrir uma maneira, né? E isso desenvolve, desde pequeno a gente desenvolve facilidades para a solução de problemas, assim. E uma exposição na Galeria dos Municípios mostrou que a beleza e a sensualidade da mulher permanecem apesar da deficiência. As fotos apresentam a modelo Carlena Weber em um ensaio diferente. A exposição Mulher Linda e Tetra revela a sensualidade de uma cadeirante. A assistente social Carlena Weber, de 33 anos, decidiu ousar e fazer um ensaio que desafiou os fotógrafos. Primeiro ela não falou que era cadeirante, né? Ela veio falar um momento depois, assim, e que estava procurando algo bem específico, que ela queria fazer um ensaio sensual. E a gente, tranquilo, tudo tranquilo, agendamos horário e tudo, ela disse, mas tem um problema. Eu sou cadeirante. Eu disse, bom, agora complicou um pouco a coisa, né? Porque nosso estúdio era no 3º andar, não tinha elevador. Daí a gente procurou uma locação em que se adequasse, tipo, para ela poder chegar, né? Muita gente acha que para fotografar uma pessoa com deficiência, tu tem que ser especialista em alguma deficiência. E eu acho que os guris conseguiram comprovar justamente o contrário, que basta talento e ousadia, né? E tu consegue resultados bem legais. As poses foram estudadas antes da sessão de fotos, para explorar todas as possibilidades. A presença do namorado de Carlena deixou o ensaio ainda mais natural. A Carlena já tinha uma pesquisa vasta, com que diz respeito ao ensaio sensual de cadeirante. E ela nos passou todo esse material, nós conversamos com ela. A gente foi até a casa dela, fazer reunião com ela. Eu precisava saber da mobilidade da Carlena, tudo que eu poderia fazer com o corpo dela, né? Tendo em vista que ela tem limitação, acho que do ombro para baixo.
A gente foi lá, fez todos os testes, movimentamos ela, tiramos da cadeira, botamos na cadeira, cruzamos as pernas, cruzamos para poder chegar nesse ensaio. Me senti muito à vontade por toda a conversa que eu tinha tido com os rapazes antes. Acho que talvez pelo fato do meu namorado ter participado comigo, isso me deixou mais solta ainda, então foi bem tranquilo. Para os fotógrafos e para a Carlena, a experiência valeu a pena e mostrou que a deficiência não impõe limites a quem decide continuar vivendo. Foi uma coisa ótima para mim, quanto para o Jerônimo, que foi outro fotógrafo. A Carlena, a felicidade dela foi o que nos motivou mais ainda, né? É um bom investimento, recomendo a todas as mulheres. Se tiver algum planejamento assim para o futuro, invistam em fotos. Se forem sensuais, melhores ainda, vocês não vão se arrepender. E não foi só no Parlamento Gaúcho que ocorreram atividades dentro da Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência. Na capital e no interior do estado foram organizadas ações com crianças e escolas. Uma delas foi um passeio de barco pelo Guaíba, com os alunos do Centro de Integração da Criança Especial. Uma linda tarde de sol foi o cenário perfeito para uma viagem inesquecível. Antes mesmo do embarque, já era possível ver a ansiedade de cada um diante dessa nova experiência. Para registrar o momento, muitas fotos antes da tão esperada hora. Cerca de 30 jovens atendidos pelo Centro de Integração da Criança Especial Kinder participaram de um passeio no barco Noiva do Caí. Nos primeiros movimentos pelas águas do Guaíba, a euforia já tomou conta dos passageiros, muitos de primeira viagem. Aos poucos, Porto Alegre foi ficando para trás e um mundo novo surgiu diante de olhos atentos. Em meio a tantas belezas encontradas durante o passeio pelo Guaíba, o que mais se destaca é o sorriso no rosto de cada criança. Todas as novas experiências são muito importantes para a vida de qualquer pessoa, né? E quando tu consegue colocar em prática aquilo que tu estuda, que tu vê, são coisas que são aprendizagens significativas. Então, além do momento de lazer, de alegria, de um momento diferente, também é um momento de aprendizado que está sendo concretizado. A Kinder presta atendimento interdisciplinar a bebês, crianças e adolescentes com deficiências múltiplas, respeitando o ritmo e as características de cada um. Uma das atividades pedagógicas são os passeios, mas essa foi a primeira vez que os alunos andaram de barco. A gente trabalha os meios de transporte, então o barco geralmente é o único que a gente não consegue, de fato, andar. Então a gente resgata, né, o conteúdo, traz a questão dos meios de transporte e trabalha na sala de aula, né, com barquinho de papel, a água, e aí a gente insere eles naquela realidade, a gente vai passear e agora eles chegando, a entrada deles, isso foi assim muito bom. Ao lado dos pais e professores, esses jovens aproveitaram cada momento da viagem e registraram imagens que ficarão para sempre na memória. O que tu viu aqui no passeio? Os barcos, lancha. E o que tu mais gostou, assim, de tudo isso que tu viu? De passear. E tu não ficou com medo? Não. Tu gostou do teu passeio? Gostei. O que tu mais gostou? É das caras. O que tu viu no passeio de barco? As caras. São lindas. Além de proporcionar uma atividade diferente para os alunos, o passeio também mostrou que toda criança tem o direito de ser feliz e aproveitar a vida de forma plena. A gente precisa tirar eles de fora de casa para mostrar para o mundo que eles precisam interagir com a sociedade. Não podem ficar isolados, não podem não fazer parte da sociedade, né? Acho que é uma oportunidade para eles trazer alegria,
trazer afeição, trazer o carinho das outras pessoas. Teve um momento que ele estava saltitante do barco. Léo, eu acho que foi no momento da ida, quando pegou o vento, a brisa no rosto dele, né? Aí ele estava super empolgado, né, Léo? A Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência também teve música. O show Celebridades foi a atração no Teatro Dante Baroni. No palco, algumas lições de vida. Com muita animação, dedicação, os integrantes do grupo artístico da Associação Legato de Canoas se apresentaram no Parlamento Gaúcho. Música, dança e teatro faziam parte do espetáculo. É uma associação de arte, de inclusão através da música, teatro e dança e artes plásticas da pessoa com deficiência. Uma reabilitação da pessoa na sociedade através da arte. A gente sabe que a pessoa com deficiência, ela está procurando, ela precisa se encontrar muitas vezes, mas também existe uma sensibilidade muito grande, muitas vezes guardada, então eu acho que é o momento de valorizar esse talento que está escondido. O grupo é composto por 60 pessoas com e sem deficiência de diversas idades. Felipe tem autismo, o que não o impede de ser um dos principais cantores da banda. Everton nasceu surdo, é professor da Associação Legato e um dos atores do show. É tudo perfeito, mas ele está esperando, ele sente quando as pessoas choram, que as pessoas se emocionam, isso passa para ele. E muitas vezes os pais não acreditam no filho e ele está aqui mostrando a sua verdadeira identidade, sua cultura. Ele nasceu e com 9 meses, então a mãe descobriu que ele era surdo, porque viu que ele não reagia a estímulos, não ouvia. E ela disse, não tem problema, vamos seguir em frente. Os participantes do grupo artístico ensaiam todos os sábados durante 3 horas. Durante a semana, participam ainda de oficinas de dança. Tudo para proporcionar aos espectadores um show emocionante. Agora é hora de valorizar a experiência dos mais velhos. Com vocês, o Tempo Ensina. Eu me considero um ser humano que tem algumas habilidades com a música e algumas habilidades com o teatro. Até por conviver com as pessoas que fazem teatro, com as pessoas que fazem música. Mas, digamos assim, como função social, eu sou um ator de teatro e sou um músico. Embora sempre gosto de dizer que não é uma profissão que define o ser humano, né? Não é, né? O ser humano não é pelo fato da pessoa ser um engenheiro, ser um médico, que ele está com a vida resolvida. Isso é uma apresentação formal. Cheguei em Porto Alegre no final de 62, começo de 63. Nessa passagem de 62 para 63 estava acontecendo um Grenal emblemático, assim, tempo do Sérgio Moacir Torres era o goleiro do Grêmio. Cheguei bem nesse clima, lembro desse clima assim, que eu cheguei em Porto Alegre. Na passagem de 62 para 63, quando teve um super campeonato, um super campeonato de futebol do Campeonato do Rio Grande do Sul, em que quase todo ano de 62 o Internacional estava na frente do Grêmio. Aí chegou no final, o Grêmio encostou e tal. Então eu cheguei nesse clima aqui em Porto Alegre. No episódio da legalidade, eu já estava em Rio Grande, aquele episódio da legalidade que envolveu o Jânio Quadros, o Brizola, todos esses personagens. Eu cheguei em Porto Alegre em 62, no governo João Goulart, teve esse assassinato do presidente Kennedy. Entre 1970 e 1985, eu estive no Rio de Janeiro, eu tive 15 anos de vida no Rio de Janeiro. A minha família era o meu irmão e a minha mãe, ficaram aqui. Eu fiquei 15 anos no Rio. Tá? Então, quando eu estou voltando no Rio de Janeiro... Fazer o que no Rio? Eu fui nessa aventura de ser artista, né? Que eu chamo dessa fantasia de ser artista, sempre essa fantasia. Hoje você está dentro de casa e liga um aparelho de televisão, você está com o cinema dentro de casa. Na minha época não, você era obrigado a sair de casa para ir ao cinema. Isso era muito mágico, você saía de casa e entrava dentro de uma sala escura. Então, na verdade, o que
me apaixonava, a arte cênica que me apaixonava era o cinema. Eu fui criado com os heróis James Dean, Marilyn Monroe, né, Tony Curtis, Rock Hudson, né, e Kirk Douglas, cinema americano, né, fui criado assim. Então, na verdade, quando eu comecei a me envolver com teatro, eu me envolvi com teatro porque eu era apaixonado, na verdade, pelo cinema, né, por uma projeção, assim, eu queria ser aquela figura mágica do cinema que era aquela figura heróica do cinema, né? Que catalisava a atenção de todo mundo, que era a imagem do herói, é uma imagem que sintetiza, embaixo do tapete do herói, digamos assim, cabe as virtudes e os vícios. O Hair é uma das produções de teatro mais forte que eu trabalhei e que eu conheci. Eu trabalhava no Hair com carteira assinada, né? Pagava INSS, coisa difícil aqui em Porto Alegre. Dificilmente uma pessoa trabalha e faz teatro, embora o satélite está querendo moralizar isso, mas dificilmente uma pessoa trabalha com teatro com carteira assinada. Eu trabalhava no Hair com carteira assinada, pagando INSS. Até hoje tem essa carteira profissional. E foi nesse contexto, trabalhando no Hair, no Rio de Janeiro, que eu conheci a Cláudia, que é a minha ex-esposa, né? Depois a gente se divorciou. Fiquei casado 5 anos, né? O casamento é uma idealização. Todo movimento do ser humano é idealização, né? Depois vem as contradições. Então, o casamento é um acontecimento, uma instituição que tem montanhas e tem vales. Tem hora que o casamento está nas montanhas, está no pico, tem hora que ele está nos vales. É legal separar antes que a relação se banalize, né? É legal separar enquanto a relação está no positivo, está no ganho, né? Enquanto tem mais felicidade que infelicidade. Sim. Nós vivemos uma sociedade muito verbal, muito intelectual, muito mental. E acha que a sociedade se resolve na mente. Na verdade, a sociedade, o homem é resolvido se ele for resolvido em todos os chakras. Então, se ele é resolvido no chakra que contempla a sexualidade, é claro que esse cara, se ele está bem resolvido na cama, a vida profissional dele vai ser melhor organizada. Os sentidos da gente é importante, né? A sociedade, ela favorece muito, ela tem uma coisa assim, ela estimula muito a competição, muita competitividade. E esse foco na competição, na competitividade, ele acaba abortando outros sentidos. Então, acho que os jovens têm que ligar assim, para o afeto, para os sentidos, para o olhar, para o ouvido, escutar. Você tem que ser sujeito do teu desejo. Você é que liga o aparelho que vai te colocar na internet. Você é o sujeito que liga a televisão e pode desligar a televisão. Então, desenvolver o afeto, desenvolver elementos essenciais da vida do ser humano, que é o afeto, que é o sentimento. Aí sim, depois ir para as outras ferramentas. É você que venera, você que determina aquilo que tem valor. É você é o agente da sua história. A gente fica por aqui, uma boa semana e até o nosso próximo encontro. Faça a diferença. Quem faz, assiste.